Olá pessoal, continuando nosso curso de eletricidade, né, para o terceiro ano do ensino médio, hoje nós vamos estudar sobre associação de resistores. Então assim, nos circuitos elétricos, em algumas situações, ou várias situações, o fato é que em determinados casos de circuitos elétricos, um único resistor não suporta a corrente elétrica que vai ser atravessada naquele circuito. Então, você precisa de colocar mais resistores no circuito. Então, você precisa associar resistores. E às vezes, existe a necessidade de você ter vários equipamentos eletroeletrônicos ligados, que um não precisa estar conectado ao outro. Vou dar o exemplo das instalações de nossas casas. Então você tem várias lâmpadas em vários lugares, várias tomadas, e a corrente elétrica tem que percorrer todos esses equipamentos e esses lugares. Pois bem, de acordo com a ligação do circuito, você pode interromper a corrente elétrica na casa inteira, de acordo com a forma que ela for ligada. E isso tem a ver com a associação de resistores, ok? Então vamos lá. No circuito elétrico, os resistores podem ser associados, ligados, de três maneiras, né? A gente chama de associação de resistores em série, associação de resistores em paralelo e associação de resistores mista, associação mista de resistores. Aqui temos o esqueminha já conhecido da gente, né? Então isso aqui vai estar ligado a uma DDP, no nosso caso, na rede elétrica, né, de casa, ou pode estar associado, ligado a uma bateria. Então, de A até B vai existir uma diferença de potencial, a gente já falou sobre isso, vai falar de novo. E aqui é como se fossem três lâmpadas ligadas, né? Então, esse tipo de associação aqui é uma associação em série, né? A gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco, mas na associação em série, a corrente elétrica é a mesma. A corrente elétrica é a mesma em todos eles. Tá? Vem um, depois o outro, daí chamar associação em série. Na associação em paralelo, né, a corrente elétrica do sistema, ela se divide. Uma parte da corrente vem para cá, a gente pode chamar corrente I1. Outra parte da corrente vem para cá, a gente pode chamar corrente 2. Né? Então, quando chega aqui a corrente se encontra e fechou o circuito. Mas esse resistor e esse resistor, eles estão em paralelo, né? Se forem duas lâmpadas, por exemplo, se essa lâmpada aqui queimar, a corrente continua passando aqui, ó, e essa continua acesa. Em série, se essa queimar, as outras não acendem. Se essa queimar também, as outras não acendem, porque a corrente vai fazer um movimento, né, no circuito. Então, a corrente vem, essa queimou, a corrente não vai ter como passar para continuar no circuito. E na associação mista, né, o nome já diz, é uma mistura da associação em série e em paralelos. Veja que a corrente vem aqui, vai se dividir aqui, tá? E depois vai se encontrar aqui, a corrente vai se encontrar aqui novamente, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se a corrente for 10 amperes aqui, ó, então vai ser 10 amperes, se divide, quando chega aqui 10 amperes. A gente pode dizer que esse resistor aqui e esse resistor aqui, ó, estão em série. Já esses dois aqui, ó, estão em paralelo, né? O que eu posso adiantar para vocês é que o resultado desses dois aqui, juntos, se esses dois fossem um só, então a gente diria que o resultado desses está em série com esse e com esse, tá bom? Mas como eu tenho em série e paralelo, isso aqui é um exemplo de uma associação mista. Agora, a gente vai se aprofundar em cada um dos tipos de associação. Você vê que na aula de hoje, que eu preparei, a gente vai ver só associação em série, ok? Então, olha só, associação em série, se a gente quisesse definir, seria assim: aquela na qual a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, ok? Não há bifurcações na associação em série, tá bom? Então, tá aqui um exemplo, né? Então aqui a gente tem uma simulação, né? Uma simbologia de um circuito elétrico, uma corrente de uma bateria de 12 volts. A essa bateria está ligado, poderia ser duas lâmpadas, né? Dois resistores de 4 ohms e
2 ohms. O que acontece com a corrente elétrica, né? Lembrando que a gente vai usar o sentido convencional da corrente, que é do positivo para o negativo. Na prática, a corrente sai do negativo para o positivo, ok? Mas tudo bem. Então, a hora que a corrente vem aqui, vai encontrar aqui o primeiro resistor. Então, aqui tem uma corrente, é a mesma, e ela vai passar, vai acender a lâmpada, e vai passar aqui e vai acender a outra lâmpada. Portanto, a corrente é a mesma na associação em série. É a primeira característica, né? Você dá um print aqui, você estudar depois. Características da associação em série. A corrente é a mesma em todos os resistores. Muito bem. Segunda característica. A tensão, a DDP, que é isso aqui, ó, a quantidade de volts, a tensão total do circuito é a soma das tensões em cada resistor, né? Bora explicar isso aqui um pouco. Vocês lembram que tensão elétrica mede o quê, né? O que significa 12 volts? 12 volts significa 12 joules por coulomb, né? Então, é a quantidade de energia disponível por cada coulomb. Então, uma quantidade de elétrons, um coulomb de elétrons, porque um coulomb é uma quantidade enorme de elétrons, um pacote de elétrons. Então, cada coulomb de elétrons leva 12 joules nesse circuito. Então, 12 joules por coulomb. Então, aqui vem os 12 joules. Lembrando que isso aqui é uma diferença de potencial. Então, aqui, se a diferença é 12, então aqui poderia ser 0 volt e aqui poderia ser 12 volt. A diferença é de 12, tá? Aqui poderia ser 22, aqui poderia ser 10, ok? Muito bem. O que importa é que a diferença é de 12 volts, então cada coulomb está gerando aqui 12 joules de energia, ok? Aí a corrente vem, quando chega aqui, quando essa corrente que está sob a tensão de 12 volts chega aqui, os elétrons, os coulombs continuam os mesmos. Eles acendem a lâmpada e vão embora. Porém, quando ele acende a lâmpada, uma parte desses 12 joules, dessa energia, é transformada em energia luminosa ou em calor, né? Então, o que acontece de fato? A corrente é a mesma, a corrente não se perde, mas a energia é perdida, é transformada, né? Então, aqui, ó, a voltagem é 12, ok? Mas quando chega aqui, ó, a voltagem vai diminuir, ok? Deixa eu ver se vocês entendem, ó. Entende mais um pouco. A diferença aqui é de 12 para 0. Então, aqui a voltagem, aqui, ó, é 0 volt. Tá bom? Então, qual é a diferença potencial entre esse ponto e esse ponto? 0 volt. Agora, e esse ponto e esse ponto? Pois é. Aqui a DDP vai diminuir. Aqui a voltagem vai diminuir. Portanto, a voltagem não é de 12 volts aqui e nem aqui. Quanto vai ser a voltagem aqui nesse ponto para fazer a diferença de potencial, né? Qual vai ser a DDP aqui, nesse ponto aqui, ó? Eu não sei quanto é. E aqui, eu não sei quanto é, mas a voltagem, deixa eu ver se a gente vai conseguir melhorar isso aqui. A voltagem, ó, a voltagem aqui no resistor 1 e aqui no resistor 2, essas voltagens serão diferentes, ok? Então, a voltagem aqui e aqui serão diferentes. A tensão elétrica, só que a soma desse mais esse é igual à tensão total, tá bom? Então a gente poderia concluir o seguinte aí por enquanto, para você anotar em algum lugar, ó. Se a tensão é a soma, então nesse caso, no nosso exemplo aqui, a gente poderia concluir o seguinte, ó, a tensão total é a soma, nesse caso, de U1 mais U2, ok? E quantos resistores eu tivesse a mais no circuito, tá bom? Então, olha só, revisando, a corrente é a mesma em todos os resistores, mas a tensão não é a mesma. Cada resistor vai ter a sua tensão elétrica exclusiva. Isso especialmente para associação em série de resistores.
E por último, a resistência equivalente da associação é a soma de cada resistência, ok? A gente vai chamar de resistência equivalente. Vai aparecer nos exercícios, vai aparecer no Enem, vai aparecer em vestibulares, o termo resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente daquela associação? Bom, tem dois resistores, duas resistências. Essas duas equivalem a quanto de resistência se fosse uma só? Quando for associação em série, basta somar, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu quisesse descobrir aqui a resistência equivalente, aqui a resistência equivalente seria quanto? Seria 4 mais 2. Portanto, a resistência equivalente seria de 6 ohms. Ok? Já que a gente está trabalhando com números, deixa eu adiantar um pouquinho mais aqui, ó. Imagine se a gente quisesse calcular a corrente elétrica do circuito. Ora, a corrente elétrica é a mesma em todos eles. Então eu posso usar a primeira lei de Ohm, famoso Rui, ok? Então, a resistência equivalente, a gente já sabe que é 6, a resistência total do circuito é 6, então coloca 6 aqui. A voltagem total do circuito, a gente sabe que é 12 volts. E a gente quer achar a corrente. A hora que a gente fizer uma conta simples aqui, vai sobrar 12 dividido por 6. Portanto, a corrente, nesse caso aqui, é uma corrente de 2 amperes. Então, qual é a corrente total desse circuito? 2 amperes. Esses 2 amperes passam por aqui e passam por aqui. Ok? Se a gente quiser se perguntar mais uma coisa aí para aproveitar, ó, vamos calcular então a voltagem no resistor 1 e a voltagem no resistor 2. Né? O pessoal gosta de falar tensão. A tensão elétrica aqui e a tensão elétrica aqui. Como a gente calcularia? Então eu quero calcular na letra A, né, na questão C, se eu tivesse criado questões. Então, letra A, calcule a resistência equivalente do circuito. Só somei. Letra B, calcule a corrente do circuito. Opa, a corrente eu vou calcular usando a primeira lei de Ohm, já que eu sei a resistência total do circuito e a voltagem total. E a outra pergunta, quanto vale a tensão elétrica no primeiro resistor e a tensão elétrica no segundo resistor? Como a gente calcula isso? Usando a primeira lei de Ohm também, né? Só que agora especificamente para cada um, ok? Então, para o primeiro caso, a gente tem resistor 1 e a DDP1, porque a corrente é a mesma no circuito. Tranquilo? Então, como ficaria isso? 4 igual sobre 2. Por que eu coloquei 2 aqui? Porque a corrente é 2, está aqui, ó, a corrente calculada anteriormente. Então, a tensão no primeiro resistor multiplicou 4 vezes 2, 8 volts, ok? Para a segunda situação, nada muda, né? Ó, no resistor 2, a gente vai achar a voltagem fazendo 2, todo mundo sacando? Resistor 2, ali 2, tá bom? Aqui e aqui 2, porque a corrente é a mesma no circuito, multiplicou em cruz. A DDP vale 4 volts, ok? Tá bom? E aqui a gente pode até tirar a famosa prova dos 9, né? Qual vai ser a tensão total do circuito? Tensão 1 mais tensão 2, no caso 8 mais 4. Não precisava fazer isso aqui, né? Isso é pro forma, só para a gente ver. 8 mais 4, 12 volts, ok? Que era a tensão total. Ok? Então tá aí um resuminho muito bom, muito interessante, completo, né? Um resumo completo, né? Vamos falar assim, sobre a associação de resistores em série e suas características. Agora é só treinar os exercícios.